Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo 12 e hoje falaremos sobre uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, que é quando Jesus nos ensina a lidar com os nossos inimigos, uma tarefa que não é muito fácil. E é o trecho em que Jesus nos fala: se alguém vos fere a face direita, oferece a outra. Vamos aqui, vou partilhar com vocês, espero que consigam acompanhar. Na minha edição está na página de número 152. E diz o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: restitui o bem pelo mal. Ele não disse mais: não resistais ao mal que se vós quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, e isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Achei esse trecho aqui de uma sabedoria profunda e quero partilhar com vocês sobre os pensamentos que tive a partir do momento que fiz a leitura. Todos nós sabemos que o modo de lidar com o inimigo, evidente que é totalmente diferente do modo de lidar com um amigo, né? Jesus já nos orientou sobre isso, que é preciso ser manso como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Há uma grande dificuldade em se lidar com o inimigo, porque nós não temos na conduta para com ele a mesma afeição, a mesma tranquilidade, o mesmo lugar comum. Como é bom conversar com uma pessoa com quem a gente tem intimidade, com quem você consegue ter um assunto semelhante, uma pessoa com a qual você se parece, que traz os mesmos princípios, a mesma conduta. Ao lidar com o inimigo, nós temos bastante dificuldade, porque essas premissas básicas de encantamento, de interesse ou até mesmo de semelhança, na maioria das vezes elas não existem. Então a gente já tem, né, um certo estranhamento ao lidar com a pessoa. Mas aí nós nos questionamos: qual é a forma então que nós temos de perdoar o nosso inimigo ou de lidar com ele com a facilidade maior? Quando Jesus nos orienta, oferecer, se alguém lhe ofende a face direita, oferece a outra, ele não quer dizer que a gente tem que permitir, né, no sentido aqui da palavra, até citou a lei mosaica, né, que é o princípio de talião na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Não é fingir que nada aconteceu, oferecer a face. A pessoa te ofendeu, é óbvio que você não gostou daquilo, mas para que ela até mesmo possa compreender que você não gostou, é preciso que a sua conduta seja diferente. É preciso que você tenha firmeza, é preciso que explique o motivo de não ter gostado, é preciso que seja honesto e não finja ou não simula um comportamento, né? Eu aceito qualquer coisa. Porque se eu aceito qualquer coisa, a pessoa certamente vai continuar praticando aquilo. E aí nós não teremos nenhuma modificação, né? Einstein já dizia: tolo é aquele que faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Se nós queremos, quando somos maltratados ou quando temos dificuldade com alguém, se nós queremos uma conduta diferente por parte da pessoa, é preciso que nós também estejamos despidos da vaidade e do orgulho, que faz com que a gente se sinta vitimizado ou que a outra pessoa seja um grande algoz, e a ensine, porque ensinar é um ato de amor. É preciso ter firmeza, é preciso sinceridade, é preciso honestidade e, acima de tudo, é preciso dar ao outro a oportunidade da mudança. Porque quando nós
né? Nos equivocamos, e isso é muito comum, porque a gente, na maioria das vezes, erra, né? O acerto faz parte da vida, mas o erro também. E a gente gosta de ser perdoado, gosta de ter uma oportunidade, então por que não conduzir ao outro a mesma oportunidade? Outro trecho também que gostei e quero partilhar com vocês diz o seguinte: é preciso tomar essa máxima, olho por olho, dente por dente, ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, desenvolvida em todas as suas consequências. Seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo, se não se opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolência ao pescoço se quem te ofende é o assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. A gente pode se defender, a gente deve se defender, inclusive com bastante inteligência, mas é preciso que a gente não pratique a vingança. Quando eu estava lendo esse trecho aqui e falou que Jesus não condenou a defesa e que é preciso que a gente se defenda com inteligência, eu lembrei de uma passagem da história que eu gosto muito, que é durante a Era Napoleônica. O Napoleão Bonaparte, ele havia se tornado o imperador da França através de um plebiscito que ele organizou, que era uma votação popular. O Napoleão chega ao poder na França porque ele aplica um golpe, chamado golpe do 18 Brumário. E aí, na última fase da Revolução Francesa, ele se torna aí o líder do povo francês. O que é que acontece? O Napoleão tinha um sonho de transformar a França na nação mais poderosa do mundo, né? Para que a França fosse aí, então, naquela época ali das potências absolutistas, para que a França fosse, né, a maior liderança mundial. E o que que ele faz? Ele tinha outros países que ocupavam essa posição, né? E ele criou uma lei, ele decretou o bloqueio continental. Em linhas gerais, o bloqueio continental dizia o seguinte: quem é amigo da França não pode ser amigo da Inglaterra. Desta forma, ele buscava o quê? Reduzir o poder dos ingleses, que era a maior potência na época, né? Tinha o maior número de colônias, maior quantidade de navios, e isso significava muito dinheiro, muita riqueza, muito poder. Então era a forma que ele encontrou de diminuir o poder da Inglaterra. E duas potências europeias, a ideia do Napoleão I era dominar a Europa para depois dominar o mundo, né, como o Pink e o cérebro, e o Napoleão resolve então que vai decretar esse bloqueio continental para todas as nações europeias. E apenas 2 países não aderiram ao bloqueio continental. E esses 2 países são Portugal e a Rússia. E o modo como os portugueses e os russos buscaram se defender dos ataques napoleônicos foi usando a inteligência. Quando Napoleão foi falar com o Dom João VI era príncipe regente à época de Portugal, ele ainda não era rei, se tornou rei quando a família real estava aqui no Brasil, porque a mãe do Dom João, ela sofria de esclerose múltipla, Dona Maria I. Inclusive ficou conhecida na história com a péssima alcunha de Maria, a louca, né? Como ela não tinha condições de governar mais Portugal, Dom João assumiu ali o governo de forma provisória. E o Napoleão foi falar com ele, o Dom João diz: Napoleão, não vou aderir ao bloqueio continental, porque os ingleses sempre foram parceiros de Portugal, sempre que eu preciso de alguma coisa, os ingleses me acodem, né? Eles me socorrem quando eu preciso. E o Napoleão, então, veio cheio de ameaças. Disse: João, se você não for aderir ao bloqueio continental, vou invadir Portugal, vou vir até Lisboa e vou tomar o poder à força, mato toda a família real e me torno líder francês. E o Dom João deu de costas, falou: meu amigo, faça o que você quiser. E o Dom João, ao não aderir ao bloqueio continental, ele comprou a briga. E aí o que é que ele resolve fazer? Ele foi a partir desse momento atrás dos ingleses e pediu ajuda. Ele disse o seguinte, né, ao rei da Inglaterra: eu comprei uma briga muito grande, tentando até mesmo preservar a nossa relação, e eu preciso que você me empreste alguns navios para que eu possa fugir
para minha colônia mais desenvolvida, que era o Brasil. Então, em 1808, a família real, né, juntamente com sua corte, que eram cerca de 15 mil pessoas, foge de Portugal e vem para o Brasil. O Dom João se defendeu? Sim. Ele se vingou do Napoleão? Não. E apesar dos portugueses, né, serem muitas das vezes, né, chamados de burros, né, têm inteligência tímida, né, o Dom João conseguiu preservar a sua vida, preservar o seu trono e conseguiu modificar a vida no Brasil, porque depois que a família real chegou ao Brasil, a nossa vida foi drasticamente modificada, em muitos pontos até mesmo para melhor. Outro país também que não aderiu ao bloqueio continental foi a Rússia, né? Como eu já havia comentado com vocês. E o que aconteceu? O Napoleão, né, depois de descobrir que o Dom João tinha fugido para o Brasil, ele resolveu minar todos os seus esforços para a Rússia. Pegou o seu exército de quase 700 mil homens e resolveu que ia invadir a Rússia. Na época, a Rússia era governada por um czar. A palavra czar deriva de César, né, que vem de Júlio César, o grande imperador romano, quer dizer rei, imperador, o soberano. Era o czar russo Alexandre II. E o Alexandre II deu uma ordem aos seus soldados e disse o seguinte: vocês vão queimar todas as casas, todas as fazendas, toda a estrutura, até, né, na estrada que conduz até Moscou, que era a capital da Rússia. Os soldados, obviamente, obedeceram a essa ordem. E aí o que aconteceu? Quando Napoleão chegou com 700 mil homens ao território russo, era a época do inverno. E o inverno russo, como a maioria sabe, tem singelas temperaturas de até menos 40 graus Celsius. Então o que acontece? Ao adentrar o território russo, o Napoleão encontrou todas as plantações, todos os abrigos, todas as casas, todas as fazendas queimadas. Resultado, a maioria, né, dos seus homens, a maioria do seu exército morreu de frio ou de fome, né? Eles morreram congelados. Napoleão marchou até a Rússia com 700 mil homens e retornou para a França totalmente desmoralizado, com apenas 30 mil. O czar Alexandre II, ele se vingou? Não, mas ele soube se defender com inteligência. Ensinar o inimigo é se defender com inteligência. Através desse desenvolvimento da inteligência e principalmente da prática do perdão, eu dou ao outro a oportunidade de modificar. Um beijo para todos vocês, eu espero encontrá-los todos bem e até o nosso próximo vídeo.